Olá, pessoal, boa tarde. Hoje não é o Sábio que vai entrar, nós adiantamos. Essa semana e semana que vem nós entraremos na terça-feira. Então, agendem aí, porque semana que vem é Dia dos Namorados e nós faremos um talk show especial para o Dia dos Namorados. Gente, mas para anteceder a semana do Dia dos Namorados, nós escolhemos um tema que eu acho que vai deixar hoje todo mundo assim com o coração balançado. Falaremos sobre perdão, não é, Rosana Mello? É verdade. O perdão é extremamente importante a ser trabalhado dentro de nós. Principalmente quando o objetivo também é perdoarmos, né? Liberar o perdão para si próprio. Nada mais interessante que esse tema também, antecipando o Dia dos Namorados para todo mundo passar em paz, não é verdade? Com certeza. E para falar sobre esse tema tão importante e tão peculiar, nós convidamos o José Marcelo, que é psicólogo. Ele tem um mestrado em psicologia clínica e cultura e está fazendo um doutorado na mesma área que aborda esse tema, perdão, por meio de pesquisas e tudo mais. E eu estou super curiosa. Boa tarde, José Marcelo. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho aqui e, de repente, atrair pessoas para participar da pesquisa, quem sabe? Que ótimo. E como é que participa dessa pesquisa? Bom, a pesquisa é uma intervenção, né? Então, é um trabalho de grupo, são 6 encontros, e as pessoas que quiserem participar, elas podem entrar em contato depois comigo e passaremos mais detalhes de como aderir. Que legal. Você deixou seu contato? Sim, deixei. Tá, muito bom. Estou olhando aqui na tela, não estou vendo, mas deve estar. E para deixar a nossa tarde mais... Gente, hoje eu inventei uma coisa que já estou me arrependendo. A Amilca Paré está aqui com a gente, é violonista, músico. Boa tarde, Amilca. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. bem? Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo a gente. O Amilca vai cantar pra gente? Não, hoje é Kaline, a gente Só vai que cantar, tá? Só que não, né? Pois é, eu inventei esse negócio estranho hoje, né? É uma serenata de amor, antecipando o Dia dos Namorados, né? Pois é. 2 anos de programa, resolvi, né? Mas então vamos lá, né, Almica? Vamos lá. E eu vou cantar uma música, gente, que fala muito comigo. É uma música do Lupicínio Rodrigues, ela se chama Nunca. E exatamente porque a gente vai falar sobre perdão, eu trouxe de propósito essa música. Primeiro, porque é uma música linda, uma obra maravilhosa de Lupicínio Rodrigues. E segundo, porque aborda essa temática aí tão, como é que eu posso chamar? Tô sensível, Sensível, o que mais, Zé Marcelo? delicada. Uma proposta Eu diria libertadora. desafiadora e libertadora, Sim. né? É Mais isso aí. libertadora. Do que desafiadora. É desafiadora porque ela não é fácil. Não é fácil decidir perdoar. Mas, ao mesmo tempo que ela nos desafia, ela traz muitos benefícios. Com certeza. Então, vamos lá. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar um coração como eu sepultei. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer
que você é quem me faz adormecer, para que eu viva em paz. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar um coração como eu sepultei. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você é quem me faz adormecer, para que eu viva em paz. Que lindo. Lindo, amigo, que eu adorei. Amo essa letra. Bem apropriada, Bem muito apropriada. né? Mas então vamos lá, José Marcelo. Por que esse tema, perdão? Por quê? Engraçado que é a primeira pergunta que muitas pessoas me fazem. E às vezes eu não sei responder direito, porque parece que foi um conjunto de fatores que me fez escolher esse tema. Mas eu consigo destacar 3. Primeiro, eu faço parte de um grupo de pesquisa em prevenção e promoção de saúde na Universidade de Brasília. Então esse viés mais de prevenção já me atrai. Um outro fator é que desde o mestrado eu já tenho trabalhado com aspectos mais positivos do ser humano, deixando um pouco esse lado mais patológico, que a psicologia sempre se preocupou. Então isso também me atrai, tem me atraído, discutir temas que sejam positivos e explorar essas potencialidades, essas forças que existem em nós. E por último, é uma demanda que aparece muito em consultório, em serviços de acolhimento, até mesmo nas organizações, queixas de que existe uma dificuldade em lidar com alguns sentimentos, com algumas experiências que a pessoa passou, e por conta disso elas acabam guardando ressentimentos, e isso mina relações, isso diminui um pouco a qualidade de vida, desmotiva as pessoas para o trabalho, para as próprias relações. Então é uma demanda que de fato existe. Então acho que juntou esses 3 fatores e acabei me encontrando. E eu gostei tanto, tenho gostado tanto das leituras, que eu me arrisco a dizer que o tema me escolheu. Legal. Eu acho que casou. Acho que aos poucos eu fui percebendo que era para mim esse tema. E graças a Deus estou me encontrando e estamos fazendo um bom trabalho, acredito. Que bacana. Importante esse tema, né, Karina? Eu também que comecei a enveredar mais para a área terapêutica também, eu digo que foi a área terapêutica que me escolheu, né? Não fui eu exatamente que escolhi essa área. E a gente vem se trabalhando, cada intervenção que a gente faz, creio que também seja assim com você. Cada intervenção que a gente faz, a gente também se trabalha. Sim. Então a gente tem um motivo muito pessoal por detrás disso tudo para ter caído nisso, né? É verdade. Eu lembro que quando eu acumulava a falta do perdão, eu sintomatizava muito no meu corpo, né? Então era muito dor de cabeça. Meu cabelo era horrível também, né? Tem isso, a gente engorda, a gente emagrece muito. Tem gente que até chega a desenvolver o câncer, não é verdade? Sim, é verdade. Você já chegou a observar isso na sua pesquisa? Sobre sintomatização da falta do perdão? Não. A nossa pesquisa ela tem um viés mais de promoção de saúde. Mas a gente tem relatos... Né? É preventivo. Mas a gente tem relatos de casos em pesquisas internacionais que a falta de perdão, de fato, pode colaborar no desenvolvimento de outras doenças. Pois é, mas
aproveitando isso que vocês estão falando, afinal de contas, o que é o perdão? É uma definição que não é muito fácil de descrever, né? Não há um consenso, partindo da academia, não há um consenso entre os pesquisadores do que seria perdão. Eles apontam 3 dificuldades para esse consenso. Primeiro, se é uma questão mais interpessoal ou intrapessoal. Então há uma dificuldade. Tem pesquisadores que trabalham a relação, ou seja, o perdão, ele se estabelece na relação com o outro, e pesquisadores que pesquisam aspectos do indivíduo que o ajudam a perdoar, ou seja, características dele que fazem com que ele tenha mais disponibilidade para perdoar. Então esse é um ponto em questão. Um outro fator é se é um evento extraordinário ou se ele acontece com muita frequência. Algumas pessoas acham que perdão, para a pessoa perdoar, ela precisa experimentar um sentimento muito negativo, para daí despertar a necessidade de perdoar. Outros não, outros acham que pequenas mágoas, pequenos sentimentos negativos que vão aflorando no dia a dia já podem ser objetos do perdão. E se você, no dia a dia, pratica, quando você se depara com uma situação mais complicada, você vai ter mais facilidade de perdoar. Então, se a sua prática de perdão é diária, provavelmente quando você estiver numa situação mais delicada, você tenha menos dificuldade do que a maioria das pessoas em conceder o perdão. Afinal de contas, Marcelo, eu acredito que os comportamentos eles também podem ser aprendidos. Sim. Né? A gente tem eu acho que uma máxima assim de que nasci assim e tal, mas quando a gente vai para a escola para a gente aprender aquela informação técnica, né? Tanto no ensino médio quanto na graduação ou quando você vai avançando, mas os nossos comportamentos também podem ser treinados, não é isso? Sim, inclusive sim. em relação às emoções. Sim. O perdão em si, ele tem componentes emocionais, cognitivos e comportamentais. Então, assim, se falhar em algum deles, você não consegue experimentar o perdão genuíno. Então, você pode sim, se você tiver disponibilidade, lógico, se você estiver disposto você pode aprender a perdoar. E arrumar estratégias para manter essa atitude de perdão. Porque também, como é um comportamento aprendido, você pode, lá na frente, ter uma recaída e escolher não perdoar. Marcelo, por acaso a gente poderia chegar à conclusão de que também o perdão faz parte de uma inteligência emocional? Bom, fazer parte... Ou complementar a inteligência acredito emocional, que sim. né? Como ele tem fatores emocionais, eu preciso transformar alguns sentimentos negativos em positivos, então isso requer, de fato, uma inteligência emocional, para que haja um manejo dessas emoções negativas. Então, pensando dessa forma, são complementares, acredito. Tá, e você havia me falado que existem pesquisas nessa área, né? Que catalogam alguns benefícios para esse tipo de pesquisa. Como é que seria isso? Como é que pode ser feita uma pesquisa nessa área de perdão? Tá. Hoje, nós temos poucas pesquisas sobre perdão no Brasil. E as que nós temos, elas são muito voltadas para construção de instrumentos para avaliar se a pessoa tem disponibilidade ou não para o perdão, e poucas pesquisas na área de intervenção, ou seja, aquilo que ensina as pessoas a perdoarem. Mas na literatura internacional, a gente vê que alguns estudos já realizados com resultados divulgados, que o perdão ele diminui a ansiedade e depressão em idosos, ele diminui a hostilidade diante de pares, de amigos, ele aumenta a qualidade de vida, ele aumenta a autoestima. Então, assim,
quando você acumula raiva, é possível que de fato você se sinta, se veja feio, se veja inadequado. Então você tem vários benefícios que a pessoa que aprende a perdoar, ela consegue aproveitar. A gente está falando de contextos específicos, né? O nosso trabalho na universidade, ele está voltado para algo mais universal, de promoção e prevenção. Ou seja, para que você não experimente o sofrimento. A gente tenta atuar antes que o sofrimento chegue. Então, é um trabalho, talvez, que a gente não consiga visualizar resultados práticos a curto prazo. Porque, de fato, não são contextos específicos que estão sendo trabalhados. Mas como é que eu poderia trabalhar de uma perspectiva preventiva? Preventiva? Se você sabe qual é o processo, como é que se dá o processo de perdoar, provavelmente, quando você se deparar com situações onde precisa de um perdão, precisa oferecer um perdão para alguém, você não vai, talvez você não acumule a mágoa ou o ressentimento por muito tempo. E isso acabe te prejudicando. Então, quando a gente fala de viés preventivo, é para que o sofrimento seja diminuído. À medida que você acumula raiva, acumula mágoa, acumula sentimentos, você pode despertar um monte de outros desfechos negativos na sua vida. Então, para que esse leque de desfechos negativos não se abra, se você aprende a perdoar, você consegue se antecipar a esse sofrimento. Como que eu poderia me antecipar? A gente está propondo, a gente está desenvolvendo uma intervenção para ensinar as pessoas. Então, existe um processo. Aliás, existem vários modelos de processo de perdão. A gente tem trabalhado com um que fala que a primeira fase desse processo é reconhecer, trazer à consciência o sofrimento, a ofensa que foi cometida. Você vai tentar analisar como é que você se sente hoje quando pensa na situação, quando pensa na pessoa que te ofendeu, qual é o impacto só da lembrança, qual é o impacto que essa lembrança traz no seu corpo, traz na sua vida hoje. Legal isso. Se você percebe que o impacto é grande, é sinal de que precisa de uma resposta sua mais compassiva àquela situação. Quando a situação não te gera tanto desconforto, pode ser um sinal de que não é uma situação que não precisa de perdão ou de que é uma situação que está no início, que ainda não te causa desconforto. Então você pode se antecipar a ela, se você utiliza algumas técnicas, você pode se antecipar a esse sofrimento oferecendo perdão para a pessoa. Não esperar a pessoa pedir. O perdão, na verdade, ele é um presente que você dá para as pessoas. A pessoa nem precisa saber que você a está perdoando. Curioso que está parecendo, parece que se assemelha um pouco ao coach, né? Porque tem que levar a pessoa à consciência, aí depois faz aqueles trabalhos, né? Se é bom para ela, qual o benefício que vai levar para ela, qual o benefício que ela vai gerar para o ambiente, né? E aí depois vai trabalhando. Dá pra gente só um exemplozinho assim de técnica que vocês usam? Tá. Só pra eu ver uma coisa mais concreta, assim. Uma técnica que a gente usa para sensibilizar, ela é mais corporal. Então, inclusive, se vocês quiserem repetir, quem estiver em casa também quiser repetir, pode tentar. Imagine que você... lógico, você tá num grupo de pessoas e alguém está passando essas orientações para você. Tá? Imagine que você sofreu uma ofensa que você considera injusta. Depois a gente vai ver qual é a diferença do perdão e não perdão. Que você considera injusta e coloque essa ofensa na palma da sua mão. Tá? Ninguém quer sentimentos negativos próximo a você. Vocês concordam, né? Então, afaste do seu corpo. Feche para que ela não saia e afaste do seu corpo. E fique, espere. E veja qual é a reação do seu corpo em relação a esse sentimento que você está aprendendo. Quero soltar. Assim, ó. Quanto tempo você consegue? É ruim, né? É ruim. Nossa, assim.
É uma analogia? É, mas é isso que você sente quando você está com raiva. Você está preso. Aham. E você só vai sentir alívio se você soltar. Engraçado, né? Gera tensão no corpo inteiro. Gera tensão né? no corpo todo. Quando você lembra de uma ofensa que você sofreu e que te causou um impacto negativo muito grande, provavelmente você vai ter ou sudorese, ou tremor, alguma coisa no seu corpo, taquicardia, alguma coisa no seu corpo vai mostrar que aquela situação não está resolvida. São sinais, né? São De sinais. que a gente precisa de voltar, resolver aquilo dentro da gente, né? E aí seguir em frente. Seguir em frente. A gente precisa necessariamente da outra pessoa para a gente perdoar? Não. Dentro da psicologia, as teorias mais estudadas hoje, elas tratam o perdão como algo, com uma atitude altruísta. Você oferece. Uma decisão. É uma decisão. É uma renúncia ao direito de se vingar. A pessoa te magoou, teoricamente você tem o direito de pedir reparação, de se vingar. Então, o perdão seria a renúncia a esse direito. E junto com essa renúncia, você transformar pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos em sentimentos, pensamentos e comportamentos positivos em relação àquela pessoa. Então, E como, isso é que meu torna Deus, isso é difícil. Complexo. isso é que torna o perdão complexo. É. Mas o perdão genuíno é considerado quando você experimenta essa transformação do negativo em positivo. Como é um processo, quanto mais você se aproximar do positivo, melhor. Algumas pessoas não dão conta. Porque o perdão também varia da proximidade do ofensor, de repente alguém muito próximo, Ou alguém que já morreu, inclusive. ou alguém que já morreu. Você quer contribuir, amigo? Tem uma pergunta, na verdade. Porque às vezes a gente se arrepende de tantas coisas, né, que a gente faz, e a gente fala muito do perdão em relação a outras pessoas, né? Como a gente aplicaria essas técnicas para se perdoar? As técnicas são bem parecidas. Inclusive, algumas pesquisas falam que quando você aprende a perdoar o outro, isso aumenta a chance de você se perdoar. Porque você consegue perceber o benefício do perdão. E é um comportamento aprendido. E é o comportamento aprendido. Então, assim, à medida que você vai perdoando o outro, você vai experimentando uma sensação positiva, e isso vai te dando coragem para pensar naquelas questões que você tem que precisam de perdão. Então, as técnicas em si, elas são muito parecidas. O processo é parecido. É como se você se considerasse como sendo o outro. Você personaliza esse eu fora de você e oferece para ele o perdão. Porque é interessante, amigo. Eu já fui uma pessoa muito rígida. E, em primeiro lugar, eu era muito rígida comigo mesma. Mas era uma rigidez que não me favorecia, não me fazia bem. Porque quando eu sentia que eu havia falhado, a autocrítica que eu tinha era tão violenta que ela me deprimia. Então, ela não me impulsionava para o meu objetivo. Pelo contrário, ela me fazia retrair mais ainda, porque eu me sentia incapaz. Eu me crucificava, me julgava. Se deprimia. Me deprimia e não avançava. E isso é tão interessante que o José Marcelo está falando, porque a partir do momento que eu fui aprendendo a abrir mão mais, a soltar mais as coisas, que eu fui aprendendo a perdoar o outro, eu percebi que eu passei a ser um pouco mais flexível comigo mesma. Tolerante, né? Mais tolerante. Teve um treinamento de PNL que eu fui em 2011, uma imersão, que eu fui para trabalhar tolerância. Porque eu estava ficando assim uma pessoa intolerante. E isso estava começando a refletir no meu relacionamento com meu filho. Sabe, assim, eu falei, não, tem uma coisa errada. Porque é aquela coisa de você ir pegando a pilha das pessoas e das coisas e dos ambientes. Eu estava num ambiente muito hostil, muito agressivo, comercialmente falando. Eu já vinha de uma família que era muito rígida e eu estava ficando cada vez mais me enrijecendo. E aquela estrutura também estava, estrutura do ambiente que eu estava me contaminando. E aí foi quando eu falei, tem uma coisa errada, para e vamos rever isso tudo, né? E foi quando eu fui para essa imersão. E é interessante isso que você está colocando por conta disso. De saber que quando eu aprendo a perdoar outra, eu também estou aprendendo a me perdoar.
Quando eu tento trazer à consciência a experiência da ofensa e o ofensor, eu faço toda essa análise do impacto negativo que ela causa em mim, do quanto o meu modo de lidar com os outros mudou a partir daquela experiência, o quanto eu me tornei mais intolerante, eu cobro mais a partir daquela experiência, eu não confio mais nas pessoas, ou eu confio menos. Então, assim, toda essa análise do negativo a gente faz para a gente poder, quanto mais informações a gente tiver da ofensa, mais fácil a gente tem, mais facilidade a gente vai ter de oferecer o perdão para aquela pessoa. Eu vejo muito nesses processos a compaixão, Sim. a empatia, né, pelo outro. E empatia hoje em dia tem um conceito muito... Ninguém sabe direito o que é empatia, né? O que é empatia? Na verdade, eu tô rindo porque... Fala-se muito disso toda hora, né? Empatia, você tem que sentir empatia, você tem que sentir a dor com o outro, você tem que ir pra força com o outro. O que é empatia, afinal? Eu posso... É porque, na verdade, a gente está antecipando um pouco. Tá bom. Perdão. Tá. Então Só vamos para lá. não perder a linha de raciocínio. Mas guarda... eu tenho só uma outra dúvida também, só para ver se a gente confirma isso. Quando a gente perdoa uma pessoa, quer dizer que a gente necessariamente tem que voltar a conviver com essa pessoa? Pronto. É o tema da música. Da Kalina. Não, na verdade não. Uma coisa que a gente sempre esclarece e traz no início de cada intervenção é o conceito de perdão, o conceito que a gente está trabalhando. Algumas pessoas perguntam, mas é importante saber o conceito de perdão? Sim, porque se no meu conceito perdoar precisa reconciliar, então isso talvez torne o perdão mais difícil. Se a reconciliação ela pode ser um produto, ela é uma possibilidade, já alivia. Porque de repente eu perdoo, eu não quero a pessoa próxima de mim, mas eu não preciso alimentar sentimentos e comportamentos negativos em relação a ela. Mas sem que ela necessariamente esteja próxima a mim. Então a reconciliação ela pode ser um fruto do perdão, mas não necessariamente estão ligados. Até porque reconciliação envolve duas pessoas. Sim. E o perdão não. O perdão é uma escolha pessoal, uma escolha individual. Eu renuncio ao meu direito de me vingar de uma ofensa que eu sofri. Legal, muito legal isso. Porque assim, eu entendo que eu já pensava assim, que eu entendo que algumas pessoas elas têm comportamentos que nos afetam. Então, eu fui ofendida, eu perdoei. Mas eu não tenho que recorrer naquele comportamento que me faz mal. Conviver com aquele comportamento que me faz mal. Né? Então, não faz sentido isso. São coisas diferentes. Uma coisa é você olhar para a pessoa, não sentir dor, não sentir mágoa. A outra é você voltar a conviver com as mesmas coisas que te fazem mal. Aí não faz sentido. De fato não que faz. Só reforçando o que eu falei. Em alguns casos, a reconciliação pode vir com o perdão. Porque de repente o perdão também transforma a outra pessoa. Talvez a ideia é que a gente seja um pouco mais egoísta nesse sentido. A gente pensa no perdão e nos benefícios que ele vai trazer para a gente. O outro, ele está envolvido porque ele é o ofensor. Mas, primeiramente, a gente pensa nos benefícios que virão para a gente. Se esses benefícios, se essa atitude de perdão alcança o outro e transforma o outro, pode nascer uma reconciliação, um resgate de uma relação. Não tem problema. Mas não necessariamente um leva ao outro. José Marcelo, eu queria que você destacasse que... Porque, baseado nessa teoria, algumas pessoas podem falar, mas eu perdoei. E não perdoou. Não perdoou. Né? Quais são as evidências de que a pessoa realmente... Eu só não quero conviver, mas eu realmente perdoei. Tem algumas palavras, inclusive nos nossos dicionários, que está muito presente no senso comum, que são diferentes de perdão e a gente acha que é perdão. Por exemplo... Qual foi o significado de perdão que você falou? Só para a gente resgatar aqui. Abrir mão do meu direito de me vingar, uma renúncia pessoal, e ao mesmo tempo transformar pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos em positivo. Ok. Tá. Quando eu penso no meu ofensor,
eu posso, lógico, inicialmente eu vou julgá-lo como uma pessoa talvez fria, uma pessoa má, uma pessoa sem sentimentos. A minha tendência é me vingar, é reparar a ofensa que foi cometida. Então tudo é negativo. Então o processo começa nesse momento. Eu ter consciência de como aquilo me atinge. Tá? Então quando eu digo, não tem problema, já esqueci. Não é perdão. Esquecimento não é perdão. Sim. Esquecer não é perdão. Quem perdoa, lembra. Sim. Lembra detalhadamente da ofensa. A diferença é que aquela lembrança não causa mais nenhuma angústia, nenhuma dor na pessoa. Então talvez esse seja o primeiro sinal de que realmente perdoou. Tá. Quando eu lembro da situação, eu lembro do ofensor e me sinto tranquilo. Ele lá onde ele está, eu aqui, ou ele aqui do meu lado, independente de onde ele esteja. Mas a lembrança não me remete a sensações negativas. Legal. Interessante. Na programação neurolinguística, a gente costuma preconizar, né? E nos é ensinado isso muito forte, que por detrás de todos os atos, mesmo que a gente não consiga atingir um resultado positivo, há uma boa intenção por detrás. Você consegue visualizar isso? A gente não sabe o porquê. A gente não está dentro da mente da pessoa para saber a boa intenção dela, né? Mas, de alguma forma, ela agiu de uma boa intenção. A pessoa não é uma pessoa má, né? Ela, Não é boa intenção, é uma intenção positiva. É uma intenção positiva. Como é que é a Desculpa, intenção isso. positiva? Eu tô nervosa. Tô muito nervosa. E aí eu vou descarregar a minha raiva na Rosana, porque a Rosana fez alguma coisa que eu não gostei. Se eu não fizesse aquilo, eu ia infartar, ia morrer. Ok. Então, entendeu? É como se fosse Entendi. uma válvula de escape dela em mim. Ok. Na verdade, as ofensas, elas nascem dessa forma. Porque tudo que a gente faz, a gente acredita que tem uma boa razão para fazer. A gente tem uma justificativa. A nossa percepção é essa. Existe uma boa justificativa para fazer. O outro que está recebendo percebe diferente. Sim. Então ele não percebe essa nossa intenção positiva. E se ofende porque ele acha injusto. Então, quando ele percebe a injustiça, a ofensa passa a ser objeto de perdão. Quando ele percebe que existe uma justificativa por trás, talvez um pedido de desculpa resolva. Então, voltando lá na questão dos conceitos, pedir desculpa não é perdoar. Desculpar não é perdoar. Porque quando eu desculpo, eu reconheço que houve uma justificativa para você agir daquela forma. Então eu estou tirando a sua culpa daquele momento. Agora, quando ela é injusta, por exemplo, você faz uma crítica a alguém completamente injusta, que você poderia fazer a uma outra pessoa, a um terceiro, então aquela pessoa provavelmente não vai entender por que está sendo criticada e pode desenvolver um ressentimento por conta de uma ofensa injusta que ela sofreu. Porque ela não percebe, ela não conseguiu ver essa intenção positiva que a gente que está agindo acha que tem. Então, no momento que eu explodir com a Rosana e eu peço desculpas em seguida, significa o quê? Não. O pedido de desculpa é quando o outro não percebe um senso de injustiça na ofensa cometida. Por exemplo, você tem uma justificativa para ter estourado com ela. Talvez a forma não tenha sido a mais adequada, mas tem uma motivação. Então, quando a pessoa reconhece essa motivação, é um objeto para desculpas mesmo. Eu tiro a sua culpa pelo excesso que você teve. Ok. Eu tinha razão, mas Você a tinha razão, forma mas a como eu forma fiz foi errada. A foi estratégia errada. foi errada. Você poderia ter feito de forma diferente. Entendi. Agora, quando é injusto, você não tem razão nenhuma para fazer aquilo, isso provoca uma reação negativa muito maior. Que é aí que vai alimentando a raiva, que nasce a raiva, nasce o ressentimento e a mágoa. E se a pessoa continuar alimentando esses sentimentos, provavelmente vai precisar passar por esse processo de perdão, ou para resgatar a relação, ou para se livrar desse sentimento negativo. Muito interessante. Então, o processo, ele inicia com Com essa conscientização. conscientização.
eu trago à memória toda a ofensa, o ofensor, o impacto que a ofensa me causou naquele momento, o impacto que ela me causa hoje, para eu saber se de fato precisa perdoar, o quanto ela ainda evoca sentimentos negativos em mim hoje. Ok. Então essa seria uma primeira fase, de recordar. É um acróstico de uma palavra inglesa, reach. Então a primeira palavra seria recordar. Um segundo passo, que aí entra o que a Rosana falou, desculpa. Da empatia. Que a Rosana falou, que é a empatia. Desenvolver empatia para com o ofensor. Ou seja, tentar ver a situação a partir do olhar do outro. O que o outro estava sentindo naquele momento? O que ele estava experimentando para, de repente, agir daquela forma? Ou seja, tentar encontrar explicações para o comportamento da pessoa. De forma bem compassiva, utilizar mesmo a compaixão. Se a gente não utiliza a compaixão, talvez a gente não consiga fazer essa leitura a partir do olhar do outro. Porque a partir da empatia, quando eu consigo perceber qual era o contexto que a pessoa estava inserida para agir daquela forma, talvez eu compreenda melhor a situação e me abra para o perdão. Sim. Então, o segundo passo seria desenvolver essa empatia. Tá. Lá no início eu disse que o perdão é uma renúncia. Ou seja, é um direito meu me vingar. Eu estou abrindo mão desse direito. Então, a partir da reflexão e da empatia desenvolvida, eu decido escolher, eu decido perdoar. É uma escolha. Eu posso ter uma atitude empática e mesmo assim achar que não merece meu perdão. É uma escolha. Lógico que a gente vai ter consequências negativas lá na frente por escolher não perdoar, provavelmente. E aí segue o processo. São fases que elas não tem como eu delimitar um tempo. Olha, a primeira fase você dura X sessões. Mas o fato é que, se você vai dando esses passos, pouco a pouco, quanto mais você se aproxima do final do processo, menos peso você está carregando por conta da mágoa. Com certeza. Porque assim, eu penso que essas coisas muito subjetivas, se é estabelecido um processo, fica tão claro que só de eu ter a consciência, eu posso até não ter conseguido perdoar, mas só de eu ter a consciência do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, daquela mágoa, e eu me abrir para um processo empático de entender o porquê do outro, acho que só isso já é um grande passo. Sim. Né? É igual as fases do luto. Eu gosto muito desses estudos, porque uma pessoa que tem uma perda muito grande, pode ser a perda de uma pessoa que ele ama, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de uma namorada, pode ser a perda de um monte de coisa. Quando a gente estuda as fases do luto, a gente percebe que a gente, só de ter a consciência, você fala, não, a primeira fase é da negação. Né? Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama demais, a gente nega. Não, isso não aconteceu. Quando eu perdi minha avó, eu pegava o carro e passava na frente da casa dela, várias vezes. Porque não fazia sentido aquilo para mim. Eu não encontrá-la ali. Pegava o telefone para ligar para ela. Porque a primeira coisa, a reação é a negação. E depois vem a raiva. Fico com muita raiva daquilo que aconteceu, com raiva do universo, com raiva de Deus, com raiva de tudo. Né? E depois a frustração e a depressão. E aí só da gente saber que a gente é humano e que a gente vai passar por essas fases, um divórcio, uma separação, isso já, eu acho que já pelo menos traz alguma tranquilidade para o nosso coração de saber, não, tudo bem, eu tenho que passar por isso. É essa a estrada, é esse o processo. E quando a gente fala de processo, cada um faz o seu. Cada um tem o seu caminho. O meu processo pode durar X meses, outras pessoas podem de repente lidar com as mesmas situações que eu passei de forma mais tranquila e resolver rapidinho. Algumas demoram mais. Então é bom também a gente perceber algumas demoram mais em algumas fases. Em algumas fases. Algumas passam por fases, pulam fases. Nem todo mundo precisa viver todas as fases. Então o processo do perdão também é muito parecido. Tem uma série de fases estabelecidas, mas elas são atemporais.
Você pode ou não passar por elas, mas tem algumas coisas que são essenciais. O primeiro passo, a consciência é o primeiro passo para tudo. Você não muda se você não compreende o que precisa ser mudado. Então, se você não entende a situação que precisa ser perdoada, provavelmente você não vai conseguir chegar a perdoar aquela pessoa. Com certeza. Eu creio também que esse processo é um processo de autorresponsabilidade, né? De eu levo comigo o que é meu, deixo com você o que é seu e sigo em frente, sigo em paz, né? Por mais que às vezes a pessoa não reconheça, não precisa nem ter um reconhecimento do que lhe cabe a ela, né? Mas como a gente colocou, como você colocou muito bem, o perdão, ele é uma decisão. A partir do momento que eu decido, inclusive, ver essa outra pessoa, esse relacionamento como parcelas de responsabilidade também, que em algum momento houve algum arranhão ali na comunicação e que pode acontecer, pode continuar, pode prosseguir ou não, né? Mas eu deixo a pessoa com a parcela de responsabilidade dela e levo a minha parcela de responsabilidade pela questão, eu acho que fica bem mais leve também. E aí a pessoa também consegue se olhar como humana também, né? Consegue se enxergar com mais compaixão e com mais empatia. Lembrei de da fase seguinte do processo, que é justamente assumir um compromisso. O termo está traduzido como compromisso público, mas na verdade assim, é você mostrar que assumir um compromisso em perdoar. Então, ou você tem técnicas que pedem para você escrever uma carta, se comprometendo a caminhar em rumo ao perdão, ou contar para alguém das suas intenções, ou seja, dar publicidade, dizer o que você quer fazer, assumir esse compromisso. Então, eu decido, em seguida eu assumo esse compromisso. Tá. Já é o perdão? Pode ser que não. Eu só estou me abrindo para o perdão. Pode ser que o caminho ainda seja longo, mas se eu não decido, eu também não perdoo. Então, é necessário eu tomar essa decisão. Inclusive, tem um estudioso norte-americano que ele fala que existem dois perdões. Que ele chama de perdão decisional, que é quando você decide não mais se comportar negativamente em relação ao ofensor, nem levar a ele pensamentos e julgamentos negativos. E o perdão emocional, que é quando você lembra da ofensa e não sente mais nada. Aquilo não te atinge mais de forma negativa. Experimentar o perdão decisional, ele pode estar distante de experimentar o perdão emocional. Aqui eu decidi, ele é racional. E a partir disso a gente pode trabalhar. Pode trabalhar. Eu posso chegar até ele. Mas se por acaso eu não tiver condições de chegar até o perdão emocional, isso aqui também é bom. Eu posso incentivar as pessoas a decidir também perdoar. Diminui um pouco o sofrimento dela. Entendi. Gente, eu vou pedir um intervalo, né? O papo tá super legal, mas a gente volta daqui 5 minutinhos. Ok. Esperar um pouquinho? Então tá bom. Tá. Então vamos continuar. José Marcelo, em que contextos que a gente consegue trabalhar esse tema? Bom, eu vou começar falando pelo contexto que a gente está priorizando na pesquisa. Depois eu cito alguns outros exemplos. A nossa pesquisa ela é voltada para adultos. Para adultos, a gente chama de condição universal, ou seja, não é nenhum contexto específico. Não precisa ser casais, não precisa ter um relacionamento rompido. Né? A questão não é específica. Você escolhe qual é a ofensa que você quer perdoar. E você não precisa nem partilhar que ofensa é essa com o pessoal do grupo que você vai participar. Então, num contexto no viés mais preventivo, a gente trabalha
com essa questão mais universal. Qualquer pessoa pode participar. Existem contextos mais específicos, por exemplo, casais, homens e mulheres vítimas de violência doméstica. Então eu vou trabalhar coisas específicas ligadas à violência doméstica. E aqui talvez entra uma questão que a questão da reconciliação, que talvez pese um pouco, que quando se trabalha com casais, muita gente acaba criando uma expectativa de que a relação seja resgatada, e a intenção não é essa, a intenção é de que cada um decida o que for melhor. Tem alguns autores que pedem um cuidado nesse contexto, porque pode ser que o perdão, nesses casos, ele perpetue uma violência, uma conduta de violência. Se a pessoa perdoa e continua convivendo. Então é possível que haja isso. Mas a gente ainda parte do pressuposto de que é uma escolha. Nesse caso, a reconciliação ela é um fruto de uma escolha talvez ainda inadequada que a pessoa fez. Talvez ela precise aprofundar mais nesse processo para que ela rompa de vez com esse relacionamento, para que ela perceba que esse relacionamento é nocivo a ela. Que ela pode perdoar, mas sem necessariamente resgatar a relação. É aquilo que a gente estava comentando, né? Que você pode perdoar, mas você não é obrigado a conviver. Sim. Um outro contexto que a gente tem visto também em pesquisas é com idosos em fase terminal de vida. Se a gente for pensar em nós mesmos, a gente faz algumas escolhas que a gente acaba se arrependendo. E às vezes fica se remoendo, se cobrando por algumas escolhas que foram feitas. Imagine você fazer uma reflexão de toda a sua vida. O que escolhas você fez que nesse momento você avalia que foram inadequadas? Então assim, isso causa... Isso é fonte de muitos desfechos negativos na velhice. Então, trabalhar com idosos, esse resgate, essa revisão de vida, para que ele perdoe pessoas, para que ele perdoe situações que foram vivenciadas, para que ele perdoe escolhas que foram feitas, que trouxeram consequências negativas. Então, é um contexto também que o perdão pode ser explorado. Também no viés mais preventivo e de promoção, ele pode ser trabalhado em escolas, com crianças. Ensinar crianças a perdoar. Excelente. Mostrar para elas que só o pedido de desculpa, às vezes, pode ser muito pouco. Às vezes você tem uma intenção e o pedido de desculpa não limpa a sua barra. Ele pode, inclusive, mascarar a verdadeira intenção que você teve com aquela ofensa. Então você pode ensinar crianças a começar a pensar no perdão. E isso aumenta o respeito entre os colegas, entre os pares. Isso melhora as relações interpessoais. Então ele pode ser trabalhado tanto no contexto terapêutico, consultório, ou mesmo grupos terapêuticos, quanto num viés mais preventivo. Porque no caso, se você trabalha isso desde a infância, imagina que você vai ter adultos completamente diferenciados. Sim. Né? E adultos que provavelmente vão ter um maior controle de suas emoções. Sim. Vão saber manejar melhor as emoções negativas. Aí que entra a inteligência emocional. Sim. Então, de repente, o perdão trabalhado desde o início pode, de repente... Ele gera mais autorresponsabilidade, inteligência emocional, melhor forma de você administrar os seus sentimentos, né, para consigo mesmo e perante a sociedade, os outros, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito importante e que foi o link que eu consegui fazer com a minha pesquisa de mestrado foi que para você encerrar o processo de perdão, você começar a se questionar qual é o propósito. Por quê? Por que de perdoar? Qual é o propósito disso? Que significado isso tem para a minha vida? Que significado tem manter esse perdão, essa atitude de perdão? Muito bom, muito bom. Interessante demais. A Rosana estava falando sobre a questão que a gente
Não sei se você falou depois que o programa começou sobre a constelação, Sim, sim. né? Aliás, você estava falando sobre a questão da parcela de cada um. É a parcela de cada um, né? O relacionamento, ele é feito de duas pessoas, então cada um tem a sua parcela de responsabilidade dentro de um relacionamento. Porque te cortando um pouquinho, Rosana, só para a gente clarear um pouquinho essa área, eu acredito, como leiga, Marcelo, que existem duas situações aí. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero falar sobre duas situações. Uma é a pessoa perdoar um ofensor, onde ela não teve parcela naquilo, ou uma parcela mínima de responsabilidade, ou entre os casais, uma segunda hipótese, uma segunda possibilidade, entre casais sempre tem uma parcela grande dos dois lados. Só que nem sempre existe essa percepção. Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Alguém que tem um filho assassinado, ela não teve parcela de contribuição naquilo. Certo? Ela vai ter que perdoar um ofensor onde ela não teve parcela ali. No relacionamento entre casais, há uma parcela importante dos dois lados. Mas a gente vai pedir o intervalo e a gente fala na volta. Ok. Ok. Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certo, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite. Quem do nosso amor duvide, até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certo, quando se desespera, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite. Quem do nosso amor duvide, até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, 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 oh Madalena, le, 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 Madalena, Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, le, 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 la, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, le, 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 la, oh Madalena, oh Madalena, le, 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 la, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, le, 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 la. Então vamos voltar aí à nossa temática. Bom, me lembrou uma outra palavra que a gente usa para dizer o que não é perdão, que é a questão da absolvição. Quando você falou do fato da mãe que perde um filho e que ela acaba perdoando o assassino quando passa por esse processo, o fato dela perdoar o assassino não tira, não exime ele de responder à justiça. Ou seja, a absolvição ou não que a justiça pode conceder não tem vínculo com o perdão. O perdão é da mãe oferecido para o assassino.
Quando você traz para a relação, não dá para pensar que o outro, quem recebeu a ofensa, ele tem uma parcela de responsabilidade na ofensa, porque ele considera injusto. Se a gente retomar um pouco o conceito, à medida que eu percebo que há uma motivação para a ofensa, que há uma justificativa para a ofensa, ela deixa de ser objeto de perdão. Então, para ser objeto de perdão, ela tem que ser percebida como algo injusto. E se é algo injusto, provavelmente eu não tenho participação. E aí, É da José pessoa, Marcelo, É da né? pessoa. só para eu entender, pode até ter participação, mas a percepção do ofendido É de injustiça. é de injustiça. Sim. Ok. Ele vê a situação como injusta. É algo que você traz para a relação a partir da sua percepção, e que foge da realidade. Sim. Então, na minha percepção, é injusto e por isso eu guardo mágoa. Porque você não tem motivo nenhum para agir dessa forma. Você não tem justificativa nenhuma. Então, a minha percepção é de que eu não tenho parcela, eu não tenho uma responsabilidade sobre essa situação que tá acontecendo. Entendi. E essa situação em si seria objeto de perdão. Quando ela percebe que ela tem algo, que ela contribuiu com alguma parcela na situação, a gente já acha que é uma questão de conversa, de desculpas, de reconhecimento, de autorresponsabilização, mas que você não precisa oferecer perdão porque você Teve uma teve parcela. participação, teve uma parcela. Entendi. Não foi injusto. Entendi. Porque o que a gente percebe é isso mesmo, assim, quando uma pessoa está muito ofendida, ela se sente injustiçada. Ela acha que ela não merecia aquilo, que ela não contribuiu para aquilo, que a pessoa realmente teve um ato de injustiça contra ela, né? Sim. E é por isso que ofende tanto quando a pessoa fica magoada, né? É porque ela não vê explicação. Se ela não faz o exercício de empatia, talvez ela nunca vá compreender por que o outro agiu daquela forma. Não é justificar o que o outro fez, é compreender. Compreender para poder dar um passo a mais e perdoar. Que, na verdade, Rosana, não quero misturar muitas coisas, porque são formas terapêuticas diferentes de tratar. Abordagens diferentes. Mas a constelação, no final, ela faz a pessoa entender. Na verdade, a gente gosta muito de trabalhar com a palavra sinto muito. Sinto muito, né? Porque no entendimento de relações, de relacionamentos, né? Temos as nossas parcelas dentro dessas questões. E talvez, né, dependendo do entendimento da pessoa do que seja o perdão, talvez seja muito difícil para a pessoa, porque é como se eu estivesse dando, por exemplo, eu fiz alguma coisa com a Kalina é minha mãe, a Kalina fez alguma coisa para mim e ela vem me pedir perdão, compreende? É como se ela estivesse atribuindo a mim um poder de decisão sobre isso, atribuindo a mim. O peso fica em mim. Aí eu perdoo ou não. Não, a abordagem na verdade, eu sinto muito, deixo com você seus 50% de parcela de culpa e eu sigo com meus 50%. Mas o que eu quis te dizer, Rosana, é que na constelação, por mais que as abordagens sejam diferentes, no final, quando você terminou de constelar, aí entra o processo de empatia. Como eu vivenciei, geral, inclusive, né? Como eu vivenciei, eu consigo ter uma visão, inclusive macro da coisa, de tudo que aconteceu, de todas as peças e tal. Aí sim eu vivo o processo da empatia. Exatamente. Aí eu compreendo. Exatamente. Porque quando uma pessoa está muito ofendida... E quando ela está dentro da questão dela, ela fica cega. Então, às vezes é necessário ela fazer esse afastamento da própria questão, né? E ver as questões dela serem vivenciadas, inclusive por outras pessoas, para ela... é isso, nossa, eu não sabia disso, não sabia que ele passava por isso, né? Então a constelação vem nos dar uma visão afastada e sistêmica sobre tudo. Por isso que gera empatia. No caso, na semana passada a gente constelou a Kalina
E isso gerou a empatia dela com os parentes dela, né? Com que ela pode vir a se reconciliar ou não, né? E também com relação a todos que estavam presentes, né? Porque Mas o geral. sentimento que eu tive foi de perdão. Foi, a gente fez algumas frases de solução ali, de perdão, de sinto muito. Mas aí eu passei pelo processo da empatia. Aí eu entendi. A partir do momento que eu vivenciei aquilo, eu entendi. Aí quando eu entendi, aí eu perdoei. Não existe perdão sem empatia. É. Não existe perdão sem empatia, não existe perdão sem amor, não existe perdão sem compaixão. Se a gente não tem essas atitudes, a gente nunca vai compreender por que o outro agiu daquela forma. Então são habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, nas intervenções que a gente propõe, a gente elabora algumas atividades na tentativa de desenvolver essas habilidades nas pessoas, de empatia, de compaixão. Aí daí a gente usa técnicas de dinâmica de grupo, meditações, técnicas de mindfulness, tudo que ajude a pessoa a trazer a consciência, a desenvolver empatia, a decidir perdoar e colocar em prática aquele compromisso que ela assumiu. Muito interessante. Muito legal essa abordagem. Porque, como eu estava falando antes, como é uma questão subjetiva, a gente acha que tudo que é subjetivo é difícil de entender. Até porque mexe com a emoção. Mas quando você divide num processo em pedacinhos, Sim. é como se a gente fosse digerindo os pedacinhos, né? É igual a questão da resiliência. Eu quero ser mais resiliente. Como é que você vai ser mais resiliente? Sendo submetido a situações onde você tem que ser mais flexível. E quanto mais dura e mais difícil for a situação, e mais você, como aço, né? Quanto mais você se dilatar e se adaptar àquela situação, maior vai ser o seu poder de resiliência. Mas ninguém vai ter resiliência se nunca passou por nenhuma dificuldade. Estou fazendo uma analogia errada aqui? Não, tá certo, é isso mesmo. Eu quis trazer no sentido assim, de que também é subjetivo o conceito. Sim. E talvez por isso o perdão seja um processo complexo, demorado, que não é possível precisar o comportamento final. Por exemplo, a nossa intervenção, a intenção é cultivar o perdão. Ou seja, fazer com que a pessoa se abra, fique disponível para perdoar. Nós vamos ficar durante 4 meses, depois temos um encontro 6 meses depois da intervenção. Nessa última etapa, essas pessoas vão ter perdoado aquela ofensa que elas escolheram? Não sei. Depende de cada um. E talvez nem a própria pessoa se dê conta da hora exata, do momento exato que ela perdoou. Porque ela só vai saber quando ela pensar na situação e aquilo for tranquilo. Aquilo não causar nenhuma angústia nela, nenhuma dor, nenhum pensamento negativo em relação ao ofensor. Tratar o ofensor, inclusive, como uma pessoa que tem o seu valor. Não precisando, lógico, como a gente falou, trazê-lo para perto de mim. Mas ele tem o seu valor. E se ele precisar de mim, talvez eu até ajude. Esse é o mais nobre, né? Marcelo, tem quanto tempo esse seu projeto? Eu estou no 2º ano de doutorado. A gente fez as disciplinas ano passado. E esse ano nós estamos fazendo a avaliação de necessidades, começando com pesquisadores, com profissionais de saúde, com pessoas que poderiam participar da intervenção, para saber se realmente é necessário algo desse tipo. A gente já percebeu que é necessário e a pesquisa também tem indicado isso. Então agora a gente está na fase de desenvolvimento da intervenção. Que técnicas utilizar, quais teorias abordar, quanto tempo de intervenção, ou seja, desenhar a intervenção. Para no 2º semestre a gente aplicar a intervenção para o grupo que estiver interessado. E quais são os resultados que vocês têm colhido? Por enquanto, a gente só tem resultados das avaliações de necessidades. Por exemplo, tem profissionais que trabalham em CAPs, em centros de atenção psicossocial, que relatam
necessidade desse tipo de temática. Então, por exemplo, usuários de droga que estão em tratamento, eles falam muito, eles se queixam muito da família, do apoio que faltou em algum momento. Em alguns momentos eles transferem a responsabilidade para a família, então isso gera mágoa, gera ressentimento. Então, naquele contexto, foi percebido uma necessidade de se trabalhar essa temática. Em escolas também já foi percebida essa necessidade. Clínicas psiquiátricas, consultórios de psicoterapia. Então, a gente tem percebido pelas entrevistas que a gente tem feito de que de fato existe a demanda, ela existe, é importante fazer algo para isso. E depois a gente fez entrevistas de que modelos, que técnicas, o que torna uma intervenção desse tipo atrativa? O que convence a pessoa a participar desse tipo de intervenção? Então, nessa segunda parte da pesquisa, a gente foi levantando possibilidades de ações. Aí agora, construindo a intervenção, a gente vai aplicar, são seis encontros semanais, cada encontro de 2 horas. A gente faz uma avaliação da pessoa no início e depois faz uma avaliação no final e vê qual foi o progresso dessa pessoa ao longo da intervenção. E se esse progresso realmente se deve à intervenção e não a outros fatores. Marcelo, existe alguma questão que você precisa trabalhar que é muito reincidente, que é específico de um tipo de pessoa? Não, a gente preferiu, como no início eu falei, eu participo de um grupo de pesquisa em prevenção, a gente acabou partindo para o viés preventivo mesmo, ou seja, não trabalhar com público específico. A grande maioria das pesquisas são com públicos específicos. Por exemplo, tem uma que eu achei muito interessante, que é uma intervenção para casais onde o homem se sentiu ofendido pela decisão da parceira de abortar, sem consultá-lo, dela tomar a decisão sozinha. Então, assim, é um contexto muito específico. E que, se a gente para pensar, podem ter vários exemplos. Agora, como as pesquisas são poucas, o alcance ainda é pequeno, não dá para dimensionar que públicos repetem mais, que públicos apresentam maior essa necessidade de perdoar. Mas a gente tem descoberto que em vários contextos, múltiplos contextos, ele pode ser aplicado. Tá, a gente está indo para o final. Eu só queria que o José Marcelo esclarecesse um ponto, que acho que foi o mais capcioso, que é esse de transformar sentimentos negativos, né, emoções negativas em emoções positivas. Será, Marcelo, que a forma da pessoa conseguir fazer uma coisa tão difícil, eu tenho uma emoção muito negativa para uma pessoa, para eu transformar para uma positiva, eu consigo isso a partir do processo de empatia? Sim. Você precisa da empatia. Além da consciência, se você não tiver empatia, provavelmente você não vai desenvolver essa habilidade de perdoar. Você não vai conseguir transformar. Porque na sua cabeça ainda vai ser uma situação de injustiça. Você não compreendeu por que a pessoa agiu daquela forma. Você não tem a visão do ofensor naquele momento. E vamos deixar bem claro que compreender não é concordar. Não é concordar. Certo? Exatamente. Eu só entendo por que a pessoa agiu daquele jeito. Mas eu não concordo. Não concorda? Sim. Eu queria só fazer uma intervenção também. Como a Karina colocou, perdoar é difícil. Talvez isso seja uma crença. E a gente precisa de mudar isso, começar a mudar isso. Porque a gente precisa de começar a crer que perdoar é fácil. O que eu falei foi sobre transformar emoções negativas em positivas, que é um desafio, né? Exatamente. Eu tava vindo pra cá e algumas pessoas chegaram assim, ai, Rosana, mas perdoar é difícil, que eu fiz um post aqui no Instagram, perdoar é difícil, as pessoas acreditam que perdoar é difícil. Não, gente, vamos acreditar que perdoar é fácil. Ou pelo menos mudar a crença de que eu consigo perdoar. Isso. Pode ser difícil, mas eu consigo. Eu dou conta, eu posso.
Muito bom, Isso aí. muito bom mesmo. Gente, vocês querem deixar um recadinho para o nosso público? José Marcelo, você quer deixar um... Ó, tem a câmera aqui, deixa um recadinho aí Tá. para o público que quer... Posso convidá-los para a Claro, intervenção? fica à vontade. Bom, então, assim, primeiramente agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho. Para mim é muito precioso esse trabalho. Então, ter essa oportunidade de divulgá-lo é muito importante. E queria convidar as pessoas interessadas em participar da intervenção, podem entrar em contato comigo no telefone 996218774, que aí eu dou mais informações de quando começa a intervenção, de como é a participação efetiva de cada um. Tá? E agradecer a audiência, espero que tenha promovido pelo menos uma reflexão e de que algumas pessoas possam dar pequenos passos, os primeiros passos rumo ao perdão. Marcelo, e as pessoas também te acham nas redes sociais por esse nome, Marcelo Luz, Marcelo né? Luz, Facebook. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Isso, me encontram sim. Rosana Mello. Gente, uma gratidão eterna por estar aqui sempre. Gratidão. Sou grata. Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Mais um assunto que, para mim, eu venho trabalhando muito isso, inclusive dentro dos grupos terapêuticos, eu venho trabalhando também muito o perdão. E dentro de mim, principalmente, eu venho sempre trabalhando o perdão. Então, eu agradeço muito estar aqui novamente, porque é mais um assunto que sempre cai, que é muito afeto ao que realmente eu faço no meu dia a dia. Obrigada, Kalina. Obrigada, Marcelo. Obrigada a você, Amilca, por estar aqui também, viu? Sua presença também iluminou aqui a nossa tarde. Algum recadinho pra gente, Amilca? Não, eu queria agradecer também. Obrigado, enriquecedor, viu? Enriquecedor. É sempre bom, né, a gente conversar coisas que falam, conversa com a gente mesmo, né? E a gente tentar trazer essas coisas para nossa vida, né? E bacana, e a gente fazendo música, né, Kalina? Pois Obrigado aproveitar para fazer. Não, obrigado pelo convite. Demais. Eu que só tenho que agradecer, primeiramente pelo José Marcelo estar aqui trazendo essa temática tão fundamental, esse desafio, mas um desafio bom, né? Vamos fortalecer essa crença aí de que é possível, né? A gente não precisa ficar carregando essas bagagens aí desnecessárias. Vamos partir para a consciência e depois para o processo de empatia. Depois você falou sobre da empatia. Da empatia, a decisão. Tomar a decisão. Tomada de decisão. Tomar a decisão e depois achar as estratégias para manter o compromisso de perdoar. Muito bom, muito bom. Amilca, muito obrigada. Obrigado. Gente, eu queria que ele cantasse, mas ele falou, não, você vai cantar. Mas eu amei, bom demais ouvir você tocando, uma delícia, muito bom mesmo. Rosana Mello, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. Rosana está sempre aqui me apoiando, já me socorreu quando eu fiquei muda. Eu levantava plaquinhas. E ela aqui me socorrendo. Vamos terminar com música? Vamos. Pessoal, semana que vem o programa continua na terça-feira, porque nós faremos um especial para o Dia dos Namorados. Vai ter um talk show aqui. Você não pode perder no mesmo horário, às 15 horas. O endereço, como vocês viram aí, mudou. Não é mais VMVTV, é caiofabio.net. Ficou mais fácil. E, por favor, entrem no chat, participem. Uma temática tão importante como essa, né? Quem quiser fazer parte do grupo de estudo, acha aí, a gente colocou o telefone do José Marcelo, acha ele nas redes. Lá nas redes é Marcelo Luz. Acha ele lá, entra no direct. E é isso aí. Então vamos terminar a nossa Amilca. Eu quero falar um pouquinho dessa música, que é uma música do Paulinho da Viola. Tem outra letra lindíssima, que ela fala... Essa música comunica muito comigo, que ela começa falando assim, silêncio, por favor. Né? De vez em quando a gente precisa fazer essas pausas, né? O universo para. Estou precisando de silêncio. Né? E principalmente depois de uma reflexão como essa sobre o perdão. Só uma curiosidade, também, para mim é a música mais bonita que ele tem. Do Paulinho Eu da adoro essa Viola, música. eu também adoro. E eu tava vendo ele cantando aqui a letra todinha. Então vamos lá.
Silêncio, por favor, enquanto escondo um pouco a dor no peito. Não diga nada sobre os meus defeitos. Eu nem me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só esse amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito.